Bom dia, meus irmãos. Dando continuidade aqui à nossa escola bíblica, nós estamos já há bastante tempo, estudando o Evangelho de João. A gente, desde a primeira aula, que a gente está trazendo aqui a visão de João, quando ele escreveu esse Evangelho, um pouco diferente da descrição dos outros evangelhos, mas com, vamos dizer assim, com o objetivo de demonstrar sempre que Jesus é Deus. A divindade de Jesus é totalmente provada, e demonstrada aqui pelo trabalho que João fez ao escrever esse evangelho. E hoje, nós vamos dar um título para a nossa aula, que é o seguinte: Jesus é digno de toda a honra. Tá? E o objetivo da nossa lição hoje vai ser reconhecer que Jesus deve ser honrado como rei. Tá? Ele deve ser honrado como rei. E o nosso texto básico hoje é o capítulo 2. Os 36 versículos do capítulo 12, é o nosso texto básico hoje. Tá certo? E a proporção que a gente for trabalhando o texto, a gente vai lendo e vai expondo o que cada parte desse texto quer dizer, ou que nós podemos aprender com esse texto. Na introdução, é interessante hoje a gente entender que vamos estudar a segunda parte, já a segunda parte do Evangelho. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 11, nós estudamos o ministério público de Jesus, tá? Os seus discursos e milagres. Foi o que a gente viu até o capítulo 11. O objetivo do autor foi conduzir o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Esse foi o objetivo de João nesses 11 primeiros capítulos. Tá? A partir do final do capítulo 12, que a gente vai entrar hoje, e vamos iniciar a segunda parte, que vai até o capítulo 21. Jesus deixa as multidões, ele deixa as multidões e se retira para o círculo íntimo dos seus discípulos. Não é de 6 discípulos, é dos seus discípulos. Tem um erro de português aqui, de digitação. Então, Jesus Cristo é o exemplo perfeito de líder espiritual. Ele não abdica da sua missão em face da oposição. Ele é determinado, decidido, corajoso, disciplinado e focado em cumprir a sua tarefa. Jesus não abre mão do projeto que Deus lhe deu para cumprir. Ele focaliza o seu objetivo e não olha para os obstáculos. Ele é o líder do sucesso. Vamos continuando aqui, olha. O capítulo 12, que nós vamos ver hoje, ele registra o final do ministério público de Jesus. Ele está indo para Jerusalém, passando por Betânia. O seu destino agora é a cruz, gente, e depois da glória. Mas antes de ser humilhado e morrer, Jesus é honrado com um jantar e com uma unção em Betânia, tá? Do versículo 1 ao versículo 10, que nós vamos ver daqui a pouco. Antes, dele partir lá para o Calvário. Jesus é aclamado triunfalmente em Jerusalém, está no versículo 11 ao 19, que o Ideraldo leu aqui, no início do culto. Então, ele é honrado pelos gregos que desejavam conhecê-lo pessoalmente, está no versículo 20 a 36. Tudo isso nós vamos ver, isso aqui é só o introdutório. E ele reivindica a honra por causa da sua missão. Tá? Então, vamos lá. Jesus é ungido em Betânia. É a primeira parte. Vamos ver agora do versículo 1 ao versículo 11. Vamos lá, gente. João 12, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Nós vimos isso na aula passada. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Tá? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Duas coisas a gente vê aqui, rapidamente. Primeira, ele não gostava de pobre. E segunda, ele era o tesoureiro. Tá ok, gente? A bolsa aqui era a bolsa das ofertas, ok? Então, vou ler de novo. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, né, tirava o que nela se lançava. Ok? Ele era o tesoureiro. Certo? Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Ele já sabia. Né? Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então essa é a primeira parte, onde Jesus é ungido. Tá? Isso é uma forma de unção. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai a um jantar em Betânia, na casa de Simão. Né? Aqui não está falando isso, mas se você for lá em Marcos 2, 21, de 1 a 11, né? Mateus 21, de 1 a 11, Marcos 11, de 1 a 11 também, você vai ver que ele estava na casa de Simão. Tá? Aqui no Evangelho de João está mais resumido essa passagem, que você pode ver melhor em Mateus e Marcos. Marta e Maria e outros amigos daquela cidade lhe honraram com um jantar. De repente, no meio do jantar, Maria toma um vidro de perfume e o derrama sobre Jesus. Esta unção de Jesus, realizada por Maria, também foi registrada em Mateus 26, de 6 a 13, em Marcos 14, 3 a 9. Ela não deve ser confundida com a unção da pecadora na casa de Simão, que é outra unção. Tá, gente? Não confunda. Aqui ela joga nos pés dele também e enxuga com os cabelos. Aquela é outra. Então vamos ver aqui, versículo 3, né? João registra o seguinte: então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então vamos tirar aqui 3 lições nesse versículo. Tá? 3 lições. Primeira lição, foi um ato espontâneo, ela não foi forçada a fazer nada disso. Tá? Foi um ato espontâneo. Maria tomou a iniciativa e espontaneamente ungiu a Jesus. Assim fizeram também as famílias lá no tempo de Davi, quando doaram, né, para a construção da casa do Senhor. Se você quiser conferir lá em 1 Crônica 29, 9, também foi um ato espontâneo. É isso que quer dizer essa comparação. Ungir a Jesus foi a expressão voluntária de reconhecimento por tudo que Jesus era e fez. Um ato espontâneo, voluntário. Nada foi combinado. Segunda lição que a gente tira desse versículo, foi um ato de excelência. Maria tomou 1 libra. 1 libra são 327 gramas, tá? De bálsamo, derivado de nardo puro. O que é isso? Né? É uma erva aromática que era importada do Tibete, gente, ou da Índia. Era uma coisa cara, muito cara. Tá? Ela deu o melhor para Jesus. Precisamos aprender que o nosso Deus sempre merece o excelente, o melhor. Então ela deu o melhor. Olha, lembra o que Judas falou? Pô, podia vender isso e dar aos pobres, né? Olha a cabeça do outro. Porque era uma coisa preciosa. E também, a terceira lição que a gente tira é que foi um ato de amor sacrificial. Né? O bálsamo era muito precioso, muito caro e correspondia a 1 ano de salário de um trabalhador da época. Tá certo, gente? O derramar sobre a cabeça de Jesus expressa o amor do seu coração,
não devemos dar a Cristo aquilo que não nos custa nada. Né? A gente vê Davi, uma experiência com Davi, não posso, eu tenho que comprar, isso é para o Senhor. Né? Vai dar, senão vai fazer igual aqueles sacerdotes lá que você vê em Malaquias, que estavam dando o quê? Os animais capenga, né? Aquelas coisas todas, né? Ficava com o que era bom e mandava para o sacrifício o animal doente. Quarta lição que a gente tira, né? Foi um ato oportuno. Era a última vez que Jesus estaria ali, tá, gente? Então Jesus também precisaria do perfume para ser embalsamado após a sua morte, tá? O que é interessante são as diferentes reações das pessoas que presenciaram aquele ato de Maria para com Jesus. Então agora vamos ver também qual foi a reação das pessoas, tá? Vamos lá. Alguns se indignaram. Vou precisar lá em Marcos. Eu vou precisar ir lá em Marcos 14:4, né? João está mais resumido. Aqui em Marcos 14:4 diz assim, ó: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Aqui em Marcos está mais... Não. Muitas vezes só consideramos desperdício aquilo que é oferecido a Deus. Não ficamos indignados com o desperdício de dinheiro que é gasto com a satisfação do pecado ou com a ostentação da vaidade. Não é? Você gasta dinheiro com aquilo que não é pão feliz da vida, não é isso? E na hora, né, de honrar a Deus, né, mão fechada, não é isso? Segunda reação das pessoas que estavam lá. Outro discursou, né? Está lá no versículo 5, né? A reação de Judas, interesseiro falso, né? Judas não gostava de pobre e não se interessava por ação social ou diaconia, tá certo? Servir, diaconia é servir, né? Ele era corrupto e ladrão, mas usava o falso discurso ideológico de opção pelos pobres, né? Isso a gente ouve até hoje, está todo mundo aí, né? Nossos políticos, né? Não, tem que ter comida, né? Aquela coisa, né? E deixa para lá. Terceira reação, Jesus aprovou o ato da mulher, né? Então, primeiro, ele reconhece que a mulher fez uma boa ação. Lá em Marcos 14:6, né? Diz assim, ó: mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Lá em Marcos você vê mais detalhe disso, né? Jesus aceitou aquela oferta de amor. Tá certo, gente? Segundo, ele reconheceu que ela fez o que podia. Está lá no versículo 8 de Marcos, que diz assim: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Se você confere lá em Marcos, né? Nós temos feito o que podemos, né, para Jesus? É a pergunta que a gente faz aqui. Qual a qualidade do nosso serviço para Jesus, para Deus? Né? Terceiro, ele a recompensou. Né? Tá no versículo 9 aqui de Marcos 14, que diz assim, ó: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Né? O seu ato seria lembrado onde o evangelho fosse pregado. Tá? Então, Jesus a recompensou. Vamos em frente. Agora do versículo 12 ao 19, né? Que o Ideraldo leu aqui no início, mas vamos ler de novo. Jesus é seguido pelas multidões. Então vamos ler de novo aqui, do versículo 12 ao 19. Diz assim, ó: no dia seguinte, ou seja, depois dessa unção, depois desse jantar, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Né? Bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel.
E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Está lá em Zacarias isso, tá? Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que fizera este sinal. De sorte, olha só os fariseus, né? Disseram entre si: vede, nada aproveitais, eis que vai todo mundo após ele. Então, tudo que os fariseus fizeram não adiantou nada, porque a multidão estava indo atrás de Jesus, estava seguindo ele e clamando, né? Hosana, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa passagem ela é mais, vamos dizer, mais explicada, mais descrita lá em Mateus, Marcos e Lucas. Aqui ela está um pouco menor, mas isso aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que a gente conhece hoje como Domingo de Ramos, digamos assim, tá certo? Apesar de ser uma tradição católica, onde tem aquelas procissões, etc., mas realmente é o Domingo de Ramos, né? Que a gente conhece como Domingo de Ramos. E isso também está profetizado por Daniel, lá no capítulo 9 de Daniel, ele fala exatamente quando isso ia acontecer, né? A gente até já passou por isso aqui na escola bíblica um tempo atrás, quando a gente fez o cálculo aqui da entrada triunfal. Lembra quando a gente falou aqui sobre os magos, como é que eles descobriram, como é que eles foram para lá? Porque eles conheciam a profecia de Daniel. Eles fizeram o cálculo certinho e chegaram lá. Isso aqui você só falta acertar 1 minuto e a hora, porque dá absolutamente perfeito matematicamente, você fazendo os cálculos, que Jesus entraria. Está lá, até vim aqui, ó, vou ler só um pequeno trecho, onde esse evento está descrito. Está lá em Daniel 9. Daniel 9, eu vou ler o 24 e o 25 só, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, você vai lá ver o decreto de Ciro, quando ele assinou, você começa a contar as datas dali. Tá? Desde para restaurar e edificar Jerusalém até ungido, né, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá 69, certo? Então ele profetizou 70, ainda falta uma. Lembram disso, né? 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então a gente já viu isso aqui, a gente tratou isso aqui milimetricamente no passado, sobre essa profecia das 70 semanas, que é exatamente quando Jesus entra em Jerusalém que se cumpre. João fala de 3 multidões com 3 tipos de recepção. Cada multidão tratou Jesus de maneira diferente. Então, aqui tem 3 tipos de pessoas, né, de ajuntamento. Primeiro, a primeira multidão era formada pelo povo simples do interior. Pessoas que vieram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Está no versículo 12 e no versículo 18. No 12, diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava no caminho para Jerusalém, né? Então, Jesus é saudado e honrado como rei. Tá, gente? Ele é honrado como rei, o que possui 3 características. Tá? Vamos ver a primeira.
ele é o Rei Salvador. Essa é a primeira característica. A palavra Hosana, que o povo clamava, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, significa salve agora, ou nós te imploramos, ó Deus, salva-nos agora. É isso que quer dizer essa palavra, Hosana, que o povo clamava. Tá, gente? Essa é a tradução da palavra Hosana. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Tá? A conclusão que a gente chega é que está lá em Mateus 1:21. Segundo, ele é enviado de Deus, o Messias prometido pelas Escrituras. A gente acabou de ver aqui a profecia de Daniel, né? O povo também canta o Salmo 118, 26. Confere lá. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Né? Jesus é o enviado bendito. Está lá em Marcos 11, 8 e 9. Terceira, ele é o Rei da Paz. Né? E para cumprir a profecia de Zacarias, né? Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias, sei lá, 500 anos antes, né? Já tinha profetizado isso, ou 400 anos, mais ou menos, pouco, entre 400 e 500 anos. Né? Então ele vinha no jumento. Por quê? Porque o cavalo naquela época era um animal de guerra, o jumento não. Tá, gente? Então você pode conferir em Zacarias 9:9 aí. Vamos lá, conferir, não custa nada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Zacarias 9:9 diz assim, 9:9, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias já tinha profetizado isso, essa entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Tá, gente? Quantos anos? Uns 400, chefe? Mais ou menos, né? 400 e poucos anos. Tá certo, gente? Ele é o Rei da Paz. Terceiro, continua, o jumento era um animal pacífico, usado em trabalhos domésticos e meios de transporte para as pessoas pobres. Jesus é o Rei da Paz, manso e humilde. Amém, gente? Amém. É isso, gente. Ele continua, né, nessa parte aqui, seguido pelas multidões. A gente viu a primeira multidão, agora a segunda multidão, né, era a população local, que testemunhou a ressurreição de Lázaro. Tá, gente? Lembra na aula passada? Esta multidão reconhecia e testemunhava Jesus como o grande operador de milagres extraordinários e incontestáveis. Por isso, muitos foram atrás de Jesus. Lembra da ressurreição de Lázaro? Muitos creram, até os judeus que estavam lá. Né? Lembra que os judeus que foram lá para a casa de Marta e Maria, muitos deles creram, deixaram de ser judeus, passaram a ser cristãos, né, gente? A terceira multidão era composta pelos famosos líderes religiosos. E esta multidão faz duas afirmações. Primeira afirmação que eles falam: tudo que os fariseus disseram e fizeram contra Jesus não prosperou. Né? Então está lá, ó, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí, vai o mundo atrás dele. Né? Ou seja, não existe oposição que prevaleça contra o Senhor. Outra coisa que os fariseus, segunda, todas as pessoas seguiam a Jesus e abandonavam a liderança dos fariseus. Né? Em resumo, podemos dizer que as pessoas seguem a Jesus por causa daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Somente ele pode oferecer aquilo que realmente as pessoas precisam espiritualmente. Só Jesus pode oferecer o que a nossa alma precisa. E aí vem a terceira parte aqui do nosso texto, onde os gregos, né, imagina, Jerusalém, na festa da Páscoa e tal, estava muita gente. Né? Versículo 20 ao 36. Vamos lá. 20 ao 36 de João, 12, 20 ao 36. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos.
Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. As pessoas escutaram isso, gente. Você para e pensa. Veio uma voz do céu. As pessoas ouviram isso, né? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: e eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando que de que gênero de morte estava para morrer? Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Olha a multidão. E como dizes tu necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: olha, gente, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Disse Jesus, Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Tá? Então, vamos tratar agora mais esse texto. Então, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus vai ao templo e pela segunda vez expulsa de lá os comerciantes também. Você pode conferir isso em Marcos 11:17, Isaías 56, Jeremias 7. Isso provavelmente chamou a atenção dos gregos que participavam da festa. Isso aqui é uma teoria, tá, gente? Provavelmente foi isso que chamou a atenção dos gregos, tá, gente? Por que os gregos queriam conhecer Jesus? Não é? Então vamos lá. Os gregos se dirigiram a Filipe e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. A partir desse pedido, né, Jesus revela verdades imprescindíveis. Então vamos ver quais foram as verdades que Jesus revelou. Né? Primeiro, ele fala acerca da sua morte. Né? Isso está lá no versículo 23 e 24, que diz assim, ó, vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele começou a falar da morte dele, a partir daí. Então vamos lá, vamos em frente. 3 lições básicas acerca da sua morte, ressurreição, ascensão e coroação. Jesus chama isso de glorificação do Filho do Homem. É o que ele chama nesse momento. Então vamos ver 3 lições básicas só nessa primeira parte aqui. Ó. Primeira, ela aconteceu exatamente no tempo determinado por Deus. É chegada a hora, é o que ele diz. Né? O tempo de Deus. Então, tudo acontece no tempo de Deus. Não adianta você querer antecipar, nem prorrogar. É no tempo de Deus. Vamos lá. Segunda,
ela foi absolutamente necessária, tal como uma semente de trigo precisa ser enterrada no solo e morrer para produzir nova planta. Assim também é o sacrifício de Jesus. Se ele não morrer, não existe colheita espiritual. Tá? E terceira verdade aqui, né? Ela produziu muitos frutos. A morte de Jesus produziu o quê? A salvação de todos os seus eleitos, espalhado por todas as nações da terra até a consumação da história. Tá, gente? O penoso sacrifício de Jesus provocou o quê? Produziu a salvação do seu povo. Tá, gente? São verdades incontestáveis. Segunda, ele fala acerca daqueles que desejam segui-lo. Vamos ver. Então está falando conosco também. Tá? Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Está falando com a gente. Né? Para alguém seguir a Jesus, terá que morrer para si nesse mundo, a fim de ser preservado para a vida eterna. Ou seja, né, tem até a simbologia aqui, vamos dizer, do batismo, né? Não é? Você morre e vem à tona, ressuscita em novidade de vida, não é isso? Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, você precisa morrer. Você precisa estar crucificado com Cristo. É isso. É simples. Tem que morrer pela causa de Cristo, né? Como isso se operacionaliza? Jesus continua, ele explica. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o que acontece? O Pai lhe honrará. Né? Então, vamos tirar 3 lições básicas aqui. Primeira, a norma, né? Se alguém me serve, siga-me. Essa é a norma. Tá certo? E os direitos de um servo são: quais são os seus direitos? Servir por amor, com dedicação, com sacrifício e com alegria. Esse é o teu direito. Né? Você tem que servir por amor, está lá em 2 Coríntios 4:5, com dedicação, Lucas 17, né? Com sacrifício, João 15:20, e com alegria. Tá certo? É a norma. Tá clara essa norma? Tem que estar, né, gente? Para nós tem que estar. Segundo, o recurso. Ele diz aqui, ó, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E onde Jesus está? Está no céu. Ele está conosco e estaremos pessoalmente com ele no céu. Trata-se o quê? Da comunhão espiritual. Ou seja, sem ele nada podemos fazer. Então, o recurso é esse. Terceiro, o resultado. Qual o resultado? O Pai honrará. Né? Quem serve ao Filho, honra ao Pai. E Deus honra chamando-nos para servir. Hebreus 5:4, né? Capacitando-nos para o serviço. 1 Coríntios 12:24. E recompensando-nos pelo serviço. Hebreus 6:10. Esse é o resultado. Tá? E terceiro, Jesus fala da sua missão. Jesus está indo para a cruz a fim de concluir a sua missão. A partir desse momento ele está indo para a cruz, gente. Ele se angustia, mas não desiste do seu propósito. Deus, o Pai, o honrou. A voz de Deus foi um testemunho público de Deus para o povo, reconhecendo a sua relação com o Filho. Se alguém se recusasse a crer nisso, a culpa cairia sobre si. Eles ouviram a voz de Deus. E não foi a primeira vez, não. Lá no batismo de João também ouviram. Certo? Olha só, cara. Bem-aventurados que não viram e ouviram, né? Não é isso? Que somos nós. Esse povo é indesculpável, gente. Eles ouviram a voz de Deus. Jesus explica que ao concretizar sua missão de morrer na cruz, 2 bênçãos espirituais aconteceriam. A primeira bênção espiritual, com a morte de Cristo. O mundo seria condenado e o seu príncipe seria expulso. Na cruz, Jesus despojou e venceu todos os principados e potestades espirituais do mal. A cruz consuma isso. Segunda bênção espiritual.
A cruz, essa é maravilhosa, porque essa é a oportunidade, né? A cruz atrairia e salvaria pessoas de todas as nações. Por meio da cruz, Jesus atraiu a si mesmo, por meio da palavra e do Espírito, os eleitos de Deus de todos os tempos e de todas as nações da terra. É isso que a cruz produziu, a salvação. Os judeus, mais uma vez, não entenderam a necessidade do sacrifício de Jesus, pois aprenderam que Cristo seria eterno e jamais morreria. O que eles falam aqui no versículo 34, não é isso que eles dizem? No 34, diz assim, ó, novo mandamento, não, isso aqui é João 13, tem que ir para o 12. Vocês sabem que eu ainda não fiz o exame de vista, né? Vamos lá. 12, só daqui a 2 semanas, dia 34. Replicou-lhe, pois, da multidão, nós temos ouvido da lei de que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Os judeus não entenderam, né? Jesus respondeu-lhes com amor, versículo 35 e 36. Ainda por pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então, mais 3 liçõezinhas aqui, nesse trecho. Primeira, Jesus é a luz que veio a esse mundo, trazendo vida, salvação, santidade e direção. Tá? Então ele diz, olha a luz, vocês estão com a luz. Né? Segunda, viver sem Jesus nesse mundo é andar nas trevas. É viver na ignorância espiritual. Terceiro, todo aquele que crê em Jesus torna-se o quê? Um filho da luz. Luz para os pés, né? É a sua, como? E luz para o meu caminho. Para a gente encerrar esse texto, trabalhinho de casa, tá? Papel ao maço, né? Fazer as respostas, trazer para o pastor corrigir, né? Aula que vem, senão não vai ganhar o panetone. Vamos lá. Primeira pergunta, para você responder: qual o significado espiritual da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Certo? Tem que responder essa. Segunda, qual o milagre de Jesus que impactou a sua vida? Terceira, qual o futuro daqueles que se opõem a Jesus? Essa é a terceira pergunta que você tem que responder. Essa é, não vou dizer que é a mais importante, mas como que você tem honrado a Jesus hoje? Importante você responder essa. E qual o sacrifício que você tem feito por Jesus e pelo Evangelho? O que você tem feito de sacrifício por Cristo hoje pelo Evangelho? Né? Isso aí é o teu trabalho de casa, tá certo? Homework. Para a gente concluir esse trecho aqui, né? Uma conclusão e algumas aplicações práticas. Primeiro, nós aprendemos que a glorificação de Jesus se concretiza com a morte, ressurreição e ascensão. Nós aprendemos isso. O que mais que nós aprendemos? Que para alguém seguir a Jesus, precisa morrer para si mesmo e para o mundo. Você tem que fazer isso. Senão não segue. Aprendemos que a morte de Jesus garantiu a salvação de pessoas de todas as nações. Certo? O que eu vou mostrar agora é a ideia de um artista cristão. Tá certo? É uma arte, tá? De um artista cristão. Tá certo? Ele tentando mostrar o que João viu. Tá ok? Deixa eu ver se... Esse seria a visão, na ideia desse artista cristão,
Essa seria a visão que João teve, né? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Não sei se está dando para ver direito, né? Está dando para ver? Tá não, né? Tá muito... Mano. E o trono, né? Isso aqui seriam os 24 anciãos, né? Aqui os 4 seres viventes, aquilo que você lê lá no Apocalipse, certo? Isso seria, na concepção desse artista cristão, o que João viu, não é? Então, vamos encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Fala de... Hein? Fala aqui. Uma que a gente precisa aprender muito ainda, sabe por quê? Porque quando a gente imagina o céu, a gente imagina Jesus sentado, que é o único ser humano lá, né? Em corpo humano. Um Deus em espírito, que aí não aparece a imagem, né? E nuvenzinhas, não é isso que a gente imagina? Do trono de Deus saem raios. É muito diferente do que a maior parte das pessoas imagina. A outra questão, as 3 perguntas da semana passada, as 2 primeiras eu respondi na hora. Você lembra quais foram? Não lembro, mas põe aqui. Só a terceira que eu quero falar agora, para o senhor dizer. Ih, deu problema, não vou conseguir sair dessa tela. Porque era mais simples. Espera aí um instantinho, deixa eu ir lá agora, rapidinho. Esse aqui. Hã? Aí um instantinho. Quebra meu galho aqui que eu não estou enxergando direito. Só dia de... Tá, eu queria... Eu vou botar a pergunta aqui, o pessoal vai ver. É essa aqui? 1000 milagres, já foi edificada por milhões de milagres. Vamos lá. Milhões. Essa foi a primeira. Você foi edificado espiritualmente por um milagre que Deus realizou na vida de outra pessoa? Muitos. Você está vivo ou morto espiritualmente? Essa foi a segunda pergunta. Vivíssima. Essa aqui, quando a morte será destruída? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. No juízo de Deus. Está certo? Perfeito. Amém. Perfeito, dona Dara. Mais alguém? Eu vou virar o computador para aí, mas não, é muito pequeno, né? Não dá. É que é bem bonita essa imagem, ela é bem bonita. Eu baixo. Ela é bem bonita. Então, Júnior, encerra, por favor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai, grande e temível, mas que resolveu habitar em nosso meio através da presença do seu Filho Jesus, Emanuel, conosco, e nos dá um futuro, Pai, um deslumbre do futuro glorioso, Pai, daquilo que o teu povo, por intermédio da obra de Cristo, da cruz, como vimos aqui, que atraiu a muitos, não só nessa igreja local, mas de vários povos, etnia, de que Cristo continua atraindo pessoas para a glória do seu santo nome. Muito obrigado, Deus, por revisitarmos velhas verdades e lembrarmos daquilo que chamou minha atenção, de nós morrermos de fato para o mundo, nesse paradoxo que quem ama a sua vida neste mundo perde, mas quem ama a sua vida para o pó, perde a sua vida em prol do Evangelho, esse ganha-la para a vida eterna, Senhor. E muitas das vezes a realidade é que a gente não pensa nessas categorias que Jesus colocou, na qual ele mesmo viveu como um trigo
que morreu para produzir uma grande colheita. E às vezes nós vemos isso também na história da igreja, de que os teus servos que foram mais usados pelo Senhor foi aqueles que mais morreram para esse mundo, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter esse paradigma de pensamento. E eu chego à conclusão de que muitas das vezes nós não queremos morrer. E essa é uma obra que o Teu Espírito Santo vai fazendo diariamente em nossas vidas, para que a gente olhe o sacrifício pela perspectiva evangélica, Senhor. Nos ajude, Pai, a morrermos e a sacrificarmos em prol da Tua glória, a glória de Cristo e para o bem daqueles que estão próximo de nós. Em nome de Jesus, continua abençoando essa igreja e também os professores e o culto a seguir. Amém.